Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 21 ao 24, nós lemos: Tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-se-lhe aos pés. E lhe rogava com insistência, dizendo: Minha filhinha está nas últimas. Rogo-te que venhas e lhe ponha as mãos para que sare e viva. Jesus foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Enquanto o milagre não acontece, abra mão do senso de importância. Temos como pano de fundo desta história um pai, mas também um líder religioso em Israel como Jairo. A Bíblia o identifica como chefe da sinagoga. Para que possamos entender a importância deste homem na comunidade judaica, chefe da sinagoga no tempo de Jesus era um fariseu, instruído na lei do Senhor e em sua interpretação. Ele era quem dirigia toda a liturgia, responsável pelas orações e serviços sinagogais exigidos pelo judaísmo. Ser chefe de uma sinagoga significava que teria que zelar por sua comunidade, mas também o funcionamento de todos os cultos que aconteciam. Isto, de uma certa forma, queridos, dava a Jairo um status social bem elevado. Jairo tinha um grau de importância muito alto. Mas agora, uma tragédia lhe abate a porta, ceifando a vida da sua filhinha. Eu posso imaginar como estava o coração deste homem. E diante desse fato, querido, nós vamos perceber que este homem ele vai fazer algo que era terminantemente proibido pela cultura judaica, que era quando um homem se prostrava aos pés de outro homem. E este homem aqui que ele se prostra é Jesus. Ele começa então a pedir que Jesus salvasse a sua filha e trouxesse ela à vida. E um judeu não se prostrava para o outro, porque o judeu entendia que você só poderia se prostrar a Deus, render esse tributo a Deus. Então, prostrar-se para um outro homem, uma pessoa igual a você, era uma abominação, não apenas para a cultura judaica, mas também para o sistema religioso ou pela lei judaica. Isso era inconcebível. Mas entendo o que acontece dentro desse contexto é que Jairo, ao se prostrar aos pés de Jesus, Jairo estava abrindo mão de toda a sua reputação, ou do senso de importância que possivelmente ele tivesse. Enquanto o milagre não acontecia ou não acontece, eu penso que é isto que Deus espera de nós, em abrir mão do nosso senso de importância, porque por muitas vezes nós nos sentimos importantes demais para nos humilharmos diante de Deus, nos sentimos importantes diante de algumas situações. Então, por quantas vezes nós não nos rendemos ao Senhor, nós não nos prostramos a Deus? Jairo, ele percebe que a coisa mais certa e mais correta que ele precisava fazer diante do momento que ele estava vivendo era se lançar aos pés de Jesus. Porque Jairo entendeu que, embora os judeus não se prostrassem diante de outro homem, porque para ele ou para o povo hebreu, você só poderia se render aos pés de Deus ou do Senhor. Quando Jairo observa Jesus, ele percebeu que este homem, embora com características tão humanas, tão simples, era o próprio Deus ali. E por isto, Jairo não pensa duas vezes. Ele abre mão do seu senso de importância, porque ele entendeu que o Senhor é digno de louvor e de adoração. Então, meus amados, antes que o milagre aconteça na sua vida, comece fazendo igual Jairo.
se prostre ao Senhor, abra mão do seu senso de importância. Senhor Jesus, abençoa teus filhos hoje, em nome do Senhor.